Quando a Fran me convidou, me chamou para vir aqui, eu pensei, meu Deus. Mas ao mesmo tempo, eu lembrei de uma história. A história que o povo de Deus estava caminhando e os filisteus iam contra. Eis que, portanto, um dos servos vem e pega, não tinham armas, não era Davi não, tá? Davi foi com pedra. Este foi e pegou a queixada de um burro e derrotou os seus inimigos. Mas aí depois do tempo na história, não sei se vocês conhecem a história de São João Maria Vianney. Conhecem? Não? João Maria Vianney era um cristão como nós, sedento de Deus, desejava o sacerdócio. Mas era um homem muito simples, de origem simples, mas de uma fé que fazia mover montanhas e a água do mar sair de onde estava, onde ele queria, com a sua simplicidade. Esse era São João Maria Vianney. Estudava, e no seu tempo, por volta do ano 1800 e algumas coisas, muito valorizado o conhecimento intelectual. E os seus professores diziam assim: esse não tem jeito, não sabe muita coisa. Fazer as provas e os exames, ele não tirava nota alta, mas sempre de oração, sempre firme na oração. Eis que não tinha motivo para dispensá-lo, porque era de uma vida santa, vamos dizer assim. Chamaram o bispo, apresentaram ao bispo, e o bispo disse: vamos fazer o exame que faz para todo mundo, para ter admissão e depois a gente poder ordená-lo. Chamaram e diante do bispo, fazendo tantas perguntas e tantas coisas, para ver se ele sabia, para ver quem era ele, quem era este homem simples, que desejava o sacerdócio. E perguntava aquelas coisas elaboradas. Ele respondia, mas de maneira muito simples. O bispo virou e disse assim: não tem jeito, tu é burro. Ele virou e falou assim: excelência, se Deus usou da queixada de um burro para derrotar os filisteus, o que ele não vai fazer com o burro inteiro? Eis que ordenaram ele, e ele é São João Maria Vianney. Esse bilhete é verdade, viu? Então, nessa história toda, quando a Fran me chamou, me convidou, aí eu perguntei: sobre o que vamos falar? Não sei, padre, temos que ver. Aí então eu pensei, conversando com ela, nós temos vivido uma realidade, um tempo, onde nós estamos perdendo a nossa identidade. Temos medo, e a gente vai se enchendo de tanta coisa. Quem é você? Onde você vai? Aí o pessoal chega em nós: vem comigo, vamos para a minha igreja. Falando de fé e de igreja é assim: vão para a minha igreja. Do José, do Joaquim, do Beltrano, do outro que é famoso, que faz isso, que conta suas histórias mirabolantes. Então é a minha, é a dele. Mas diante disso a gente nota que é assim uma desconstrução da identidade e uma tentativa de criar uma outra imagem de quem nós somos. Mas nós não podemos perder de vista quem somos nós. Segundo São João, nós somos filhos de Deus e de fato nós o somos. Somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, por que nós dizemos isto? Por uma graça específica que nós recebemos, não perdemos, ela não se finda, não se repete.
é como quando a gente nasce do ventre materno. Não tem como escolher outra mãe. E quando a gente nasce por esta graça, que nos é dada esta identidade de ser filhos de Deus, e esta graça nos é dada no dia do nosso batismo. Nunca podemos esquecer isto e perder essa identidade. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos cristãos. Nascemos em Jesus Cristo. E assim formamos a igreja de Jesus Cristo. Não é a minha igreja do Padre Leonildo, não é a igreja do acampamento, não é a igreja do Padre Cleomar, não é a igreja do Dom Vilar, mas é a igreja de Jesus Cristo. Nunca podemos perder essa identidade, porque é o que originalmente nós somos. Se temos essa identidade, a quem nós pertencemos? De quem nós somos? Aqui eu vou pegar a ajuda do Santo Livro, da Santa Palavra, e vou fazer a leitura para vocês. Aliás, eu não. Vem aqui você. Vem. Deus chama. Tinha que ser. Você vai ler para nós, muita calma, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Está aqui. Nós ouvimos ela na missa do dia 25. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso, Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo de sua força própria. Palavra do Senhor. Obrigado. Senta no primeiro banco, você tem o privilégio. Glória a Deus, é isso mesmo. Então olha só, de quem somos e quem somos, o que trazemos dentro de nós. Primeiramente, somos filhos de Deus e nós estamos aqui na igreja de Jesus Cristo. Não podemos diminuir o poder da cruz de Cristo. Nós estamos nessa igreja que tem o acampamento, que nos favorece conhecer este Cristo, que tem tantos outros movimentos que nos favorece o conhecimento de Cristo, mas a igreja é de Jesus Cristo e nós somos de Cristo. É a nossa identidade. Não podemos perder essa identidade nunca na vida. E veja que São Paulo, quando ele reforça bem isto, a causa da nossa pertença, do nosso ser, do nosso estar como igreja, na igreja, tem um nome, uma identidade clara: Jesus Cristo. É Jesus. Uma outra coisa que está centrada em Jesus, nós acabamos de cantar. Como é que nós cantamos? Vem Espírito, deixei-me atrair, seduzir, sentir o seu amor, a tua força. Quem é que nos dá esse Espírito? Eu não adquiri ele por virtude própria. Não foi o Carlinho, não foi a Verinha, não foi nenhum dos músicos que me deu esse Espírito.
quem que deu esse Espírito para nós? Foi o próprio Cristo Jesus. Ele que nos deu. Tanto ele disse assim: eu vou para o Pai e vou enviar para vós um outro defensor, o Espírito Paráclito. Então é Ele que nos dá. E nós devemos nos deixar conduzir, guiar, iluminar por esse Espírito que reúne, que congrega na unidade. Por isso fala São Paulo, não pode ter divisão. A gente não traz dentro de nós divisão. Nós não somos da divisão. Nós somos sim testados e provados nos momentos difíceis, onde somos tentados e levados a fazer o que a gente quer. Aí eu não concordo com o outro. Aí eu brigo com o outro que eu não concordo. Mas não é isso que eu sou da divisão. São Paulo diz: sedes concordes. Nós somos da concórdia. E outra, nós não somos seres que são tapados, entupidos, ou quer dizer, dirigidos por uma narrativa qualquer, mas nós somos instruídos, guiados e conduzidos pelo mesmo e único Espírito de Deus, que nos reúne apesar das nossas diferenças. Com essa diferença, eu devo olhar: quem sou eu? Eu sou o Padre Leonildo. E você, quem é você? Mas eu, Padre Leonildo, não sou simplesmente o Padre Leonildo, que tem uma função de ser padre, de celebrar, de vir aqui, porque eu não sou mecânico, eu não sou um robozinho, eu sou um ser humano. E eu, como ser humano, eu sou feito imagem de quem? De Deus. Só que essa pobre imagem que está aqui nasceu lá no ano de 1961, numa realidade do nosso país, de uma família que lutava, uma família de 12, meu pai, minha mãe, mais 9 irmãos, e comigo 10 filhos, papai e mamãe, uma família de 12, e nisso tudo a minha realidade, a minha identidade está composta dessa história, deste ambiente no qual eu fui criado, que não tem nada a ver com a realidade de vocês. Na minha realidade eu não tinha celular, eu não tinha dinheiro, eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu não tinha nada, mas eu tinha uma família, eu tinha um grande tesouro, que não é ouro que compra. Hoje, na nossa modernidade, se constrói o nosso valor por aquilo que a gente possa ter, e não por aquilo que a gente é. Mas nós somos o quê? É a nossa identidade. Filho de Deus. E como filho de Deus, sou imagem dele. Eu tenho uma origem. No intelecto eu posso ser diferente de todo mundo. Posso pensar diferente de você. Você diferente de mim. Podemos até discutir por divergência de pensamento. Mas nunca podemos brigar. Nunca. Somos pela concórdia, pelo entendimento, porque nós somos feitos do mesmo barro. O que há de diferença de realidade, de origem, que constitui a nossa pessoa, não pode ser motivo de briga, de contenda. E na leitura que Paulo, que nós ouvimos e escreve para os cristãos de Corinto, tinha muito disso. Eu sou melhor que você. Você não tem nada, você é um pé rapado. Eles faziam isto. Eu não.
Eu tenho um tênis de marca, você não tem. Eu tenho um Conga. Nossa, fui longe agora, hein? Nem que chute. Nossa, esse foi um chute brabo, né? Então, a gente vai pegando e criando uma narrativa para nós e querendo construir a nossa identidade, aquilo que nós somos. Quem somos nós diante de Deus? Não somos uma grife, uma marca, um status. Somos filhos. Somos imagem dele. Uma é ruivinha, outra loirinha, outra mescladinha, outro tem barbinha, o outro é carequinha, assim. O outro é gordinho, fofinho, o outro é magrelinho, pequenininho. É desse jeito, mas essa é a nossa riqueza. Não obstante essa diferença que tem, todos somos iguais, somos filhos. Aquilo que há de diferença entre nós não pode ser causa de ruptura, nem mesmo a questão dos dons, porque nós somos um corpo. Na outra parte, na carta aos Coríntios, São Paulo diz assim: nós somos um corpo. Um é braço, outro é perna, o outro é pé. Pode ter uns pés de chuleque, pelo amor de Deus, né? Grande. 40 e quanto criança? 4, 6, sei lá. O meu é pequenininho, 38. Mas os pés pode ser diferente, mas nos segura de pé. Isso não pode dar uma superioridade ou inferioridade por causa dessa diferença. O fulano tem olho verde, o outro tem olho azul. Nossa, agora tem um olho novo que surgiu lá na Itália. Deve ter sido modificado geneticamente, né? Mas cor raríssima. Isso não torna a pessoa melhor que a outra, porque todo olho enxerga as mesmas coisas, todo ouvido ouve as mesmas palavras. Podemos ser diferentes, ter aspectos diferentes, opções diferentes, realidade diferente. Podemos gostar de cores diferentes. Podemos, mas isso não pode ser causa de identidade daquilo que nós somos. E somos o que somos por causa de uma pessoa, Jesus Cristo, que lá na cruz a gente olha sempre, está lá para lembrar. Muita gente não gosta de ver Cristo na cruz, mas é impossível tirá-lo, porque foi ali na cruz, naquele gesto, que Ele nos deu a identidade de sermos filhos de Deus, de sermos todos iguais, de sermos adquiridos a um alto preço. É nele que nós temos a nossa identidade de saber quem nós somos. Paulo diz assim, que lá em Coríntios estava tendo divisão. E qual era a divisão? Eu sigo Paulo. Não, eu sigo Pedro. Pedro veio antes de Paulo. O outro veio, não, eu sigo Apolo. Apolo é mais grandão, mais bonito, mais forte. Chegou depois, mas eu sigo ele. E vai. E começaram a seguir o quê? Pessoas, seres. É onde Paulo diz, nem a mim, nem ao outro, porque Cristo não está dividido. Não está dividido. Eis aqui a nossa identidade. Somos e devemos ser e cultivar cada vez mais a nossa unidade. Essa é a nossa identidade. O carisma, o jeito, o dom da renovação carismática é deles. O dom e o jeito do acampamento, mas os dois caminham guiado pelo mesmo Espírito Santo. Todo mundo crê e confia no mesmo
Jesus Cristo. As equipes de Nossa Senhora, que é movimento que trabalha com casal, tem um jeito. O ECC é um serviço, tem outro jeito. Mas todos caminham em busca do mesmo Cristo, guiado pelo mesmo Espírito, na mesma igreja. Então a nossa identidade de cristão, quem nós somos diante de Deus, com aquela realidade que eu tenho, que eu trago comigo, que marca a minha vida. E nesta minha realidade eu posso ter acertos e erros. Muita gente fala de traumas. Tem situações onde a liberdade da pessoa vai levando ela para fazer algumas escolhas que não são benéficas. Escolhas que ferem a si e acaba ferindo o outro. E o outro já está ferido, porque coração ferido fere o outro coração. Mas coração que tem identidade, que ama, cura coração. Mantenha a identidade, mantenha a unidade, mantenha a concórdia, supera, vence. Eu tenho um amigo, vocês não conhecem, ele passou por muitas situações difíceis, mas muitas marcadas por escolhas dele. Até o momento que um dia ele chegou e disse para mim: eu quero ser novo. Está no caminho. Deus conserve e guarde no caminho. Sou diferente dele? Não. Sou superior a ele? Não. Diante de Deus, sou um ser humano, ele é um ser humano, e todos nós caminhamos guiados pelo mesmo Espírito. E nessa identidade que nós temos de ser cristão, de ser filho, de sermos iguais, com a diversidade do dom que a gente tem, a gente precisa se unir. Unir cada vez mais para superar, para ter a concórdia. Isso, vocês que são casados, que têm esposa e esposo, precisa estar atento a isso. O esposo não é mais que a esposa não é mais que o esposo. Os dois são filhos de Deus igual. Por isso tem que ter o amor, o respeito. Tem as situações que precisam ser superadas, vencidas. Nós, como irmãos, como amigos, também temos divergências. Mas é preciso cultivar a beleza da unidade na diversidade. E por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus Cristo, que nos faz filhos de Deus, que nos dá essa identidade, Ele rezou ao Pai. Vocês podem pegar depois, no Evangelho de São João, capítulo 17, Jesus reza assim: eu te peço, ó Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Eles devem ser um, como eu e ti, ó Pai, somos um. E aí depois ainda ele reza assim: eu te peço, ó Pai, por eles que estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos aqui, somos cristãos católicos. A gente vem à missa, a gente reza, vem no grupo, a gente louva, a gente canta, a gente adora, a gente se anima, recupera o ânimo, a energia. Só que a gente está no mundo. O mundo é cruel, o mundo é voraz, o mundo não pensa como Jesus Cristo. O mundo incute em cada um de nós a soberba, o orgulho, arrogância, prepotência, ganância, individualismo, indiferença, todas essas coisas ruins. E vocês que estão aqui ouvindo hoje, vão estar lá no dia a dia, no vosso trabalho, escutando um monte de porcaria. Na oração, vocês disseram para mim que o Espírito venha, que me dê, portanto,
a conversão que eu preciso. Todos nós precisamos desta conversão diária. Hoje eu preciso um pouco, amanhã eu preciso de outro pouco, depois um outro pouco, porque eu também estou neste mundo sujeito a tudo e a todas as coisas que cada um está sujeito. Só que eu não perco nenhuma hora, nenhum momento essa minha identidade. Sou filho de Deus. E eu luto, tenho meus defeitos, né? Mas eu luto para não cair naquilo que o mundo quer, que eu faça igual aos outros. Porque o que o outro faz é problema dele, é da identidade dele, quem ele é. O que eu faço é meu, quem eu sou. E quem eu sou diante de Deus, não diante do mundo. Então agora aqui, não vou me delongar mais. Muito obrigado. Essa identidade, quem eu sou diante de Deus. Eu, um pobre mortal, cheio de defeitos, fico nervoso e brabo de vez em quando, mas tento controlar. Às vezes sou chato e exigente, mas já estou deletando tudo da minha vida mesmo. Não sei até quando eu vou viver. E daqui por diante, o que eu viver, eu quero viver em paz. Não quero ter razão. Isso é filosofia barata. Mas eu quero viver assim porque a minha identidade, sou filho de Deus, feito imagem e semelhança de Deus, cristão, católico, apostólico, romano. Recebi essa graça no meu batismo e quero viver em paz, em união com todo mundo, me esforçando a cada dia para fazer o melhor que eu posso dar de mim. Sei que não vou agradar todo mundo, não vou. Não me importa, não estou para agradar a todo mundo, estou para cumprir o que Deus me pede. Eis que vem o Senhor para fazer a sua vontade. Com prazer, Senhor, eu cumpro a sua vontade. Em muitas coisas, muito serviço que fiz na minha missão, algumas pessoas me disseram: você está fazendo isso, o que você vai ganhar? Eu respondi: dinheiro nenhum. Mas o que eu vou ganhar é que as pessoas que recebem o fruto desse trabalho, o benefício, vão ter uma vida melhor, uma dignidade melhor, vão ter novas oportunidades. Se eles aproveitarem, estará ótimo, já terei o meu salário. Mas o que eu faço? Dos homens nada espero, mas entregue e confio em Deus. Ele que tudo sabe, Ele que tudo vê, saberá me dar, se eu merecer, a recompensa por aquilo que eu tiver feito. Então é diante de Deus, nós temos que ter essa consciência. Muita gente não gosta desse termo. Diante de Deus nós teremos sim que prestar contas de tudo que a gente tiver feito e de tudo aquilo que a gente tiver deixado de fazer. Portanto, caros amigos, amados irmãos, nunca deixe de fazer. Nunca dê nenhuma desculpa para não fazer. Diga sempre: eis que vem o Senhor. Com prazer eu cumpro a tua vontade. Seja no acampamento, seja na igreja, seja onde te chamar, na igreja, para qualquer serviço de missão, faça com prazer, porque a tua recompensa vai ser dada por Deus, porque a tua identidade é aquilo que você é diante de Deus. E todos nós temos a cada dia uma nova oportunidade de se fazer novo, de se renovar, de se reconstruir. Como vocês estão vendo ali, olha,
no tema que está projetado: quem somos nós diante de Deus? Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, mas nós devemos ser cada dia um pouco melhor daquilo que nós somos. Obrigado. Acho que falei demais. Minha voz não está muito boa para falar hoje, por causa do bendito ar e tudo mais. E a gente vai passando o tempo, o perfume vai vencendo, e aí vai acontecendo. Mas se Deus se serviu da queixada de um burro, e por isso ordenaram São João Maria Vianney que eu tenha sido pelo menos um quarto da queixada, para fazer alguma coisa de bom para vocês, para que nós sejamos cada vez mais sem divisão, com concórdia, no amor, porque somos filhos de Deus.